Olá, sou Pedro Janot. Hoje eu convidei a Dani Vieira Cox porque ela é uma fera em liderar pessoas, orientada para venda para o cliente com ligação com a marca. Mais uma vez comigo, no ar com Pedro Janot. Pedro, tudo bem? Que honra estar aqui com você. Estou até nervosa. Não, Dani, me conta como é primeiro sua trajetória profissional, bem rapidinho, e depois o que você estudou para chegar aonde você chegou. Vamos lá, então. Deixa eu contar a minha história. Bem, eu sou de uma época, uma geração que o varejo não era escolha, né? Acontecia uma desgraça na tua vida e você caía e virava vendedora de loja. Era assim naquela época. E foi o que aconteceu comigo. Aconteceu uma desgraça e eu virei vendedora de loja. Na época, meu pai sempre me dizia, olha, Daniela, se você começar a trabalhar e ganhar dinheiro, você vai largar os estudos. Dito e feito, larguei os estudos. E fui trabalhar. E fui vender. E descobri que existe um bichinho no varejo de moda que ele te morde. E ele me mordeu. Eu me apaixonei por aquilo e fui e comecei com só 19 anos, comecei a crescer na carreira, né? Eu com 18 anos estava numa empresa brasileira pequenininha, porque na época a gente só tinha as boutiques e as lojas de departamentos. E comecei a crescer na minha carreira, comecei a trabalhar muito, virei gerente e apareceu uma grande empresa no mercado. Naquela época, eu não estudei, eu fui estudar já velha, fui estudar já casada, com filho. Não dou isso como dica para ninguém, porque é uma loucura a sua vida quando você começa a estudar com filho e marido, mas valeu muito a pena. Cada dia sem dormir valeu a pena. Então, eu fiz a faculdade de gestão de recursos humanos, porque nessa grande empresa eu aprendi que se a gente não entender de gente, não gostar de gente, a gente não chega a lugar nenhum. Depois eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, né, de gestão. Depois eu fiz curso de coaching e comecei a estudar sobre comportamento humano. Tá? Eu acho que qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, e é qualquer coisa mesmo, até o pessoal da tecnologia, me desculpe, mas você vai fazer para a gente. Você trabalhou em que empresas? Olha, eu comecei numa empresa... Vai ter um monte de morto aqui, hein? Vocês vão ficar me achando que eu sou velha. Mas... Fala... Você já falou das boutiques pequenininhas do Rio de Janeiro. Eu trabalhei na Company, eu venho do Safué, gente. Eu trabalhei na Company, eu trabalhei na Headley, trabalhei no Cantão. E aí chegou a Zara no Brasil. E eu não sabia o que era Zara, gente. Naquela época não tinha, você lembra, né? 99, não tinha, a gente mal tinha celular, a gente estava se inscrevendo para a tal da banda B do celular. Google não existia. E me disseram assim, Dani, tem uma empresa aí que está contratando para ficar 6 meses na Europa. E eu tinha acabado de ficar 6 meses nos Estados Unidos. Eu falei, opa, morar na Europa com tudo grátis? Estou nessa. E aí entrei na Zara, né, tal Zara, achando que a Zara eu ia ficar morando na Europa com tudo pago e me divertindo. Mas aí você ficou quanto tempo na Zara, a partir da entrada? Olha, da entrada até o final foram 12 anos, né? Eu fiquei 6 meses na Europa, foram 3 meses na Espanha e 3 meses em Portugal. E depois fui para o Brasil inaugurar a primeira Zara no Rio de Janeiro. Foi a segunda loja do Brasil, que já tinha inaugurado o Morumbi em São Paulo, mas eu era carioca e o Pedro Janot não quis me levar para a inauguração. Achou que era muito cacique para pouco índio na época. Nós éramos muito jovens, né? Eu tinha 23 anos, estava todo mundo cheio de energia, mas era muita gente e ele achou melhor assim. Então, eu esperei mais um mês aqui em Portugal, porque agora estou em Portugal, né? Para poder inaugurar a loja do Barra Shopping no Rio de Janeiro. E depois dessa jornada, você terminou, quer dizer, no meio dessa jornada, ou no primeiro terço dessa jornada, você foi alçada a diretora de vendas. E depois
desses 12 anos, você deu um passo? Você foi para onde? Aí eu fui, eu tinha uma ideia de que que a Zara já tinha aprendido e que eu já poderia ajudar o varejo brasileiro. Eu sempre fui apaixonada pelo varejo de moda brasileiro. E eu via que as empresas queriam muito todo o conhecimento que eu tinha, né, que a equipe toda tinha, e a gente era muito, muito assediado. E aí eu aceitei uma proposta que foi para uma boutique brasileira. Aí nós éramos muito assediados na época. E eu aceitei a proposta de trabalhar na Arezzo. No Arezzo de antes não é a Arezzo de hoje, né? Era outra Arezzo, era uma empresa pequena. E eu, olhando para trás, eu vejo que a Arezzo não estava preparada para mim e eu não estava preparada para a Arezzo. Né? Você sai de uma empresa gigante como a Zara, com muitos processos, com tudo muito estruturado, com uma relação de trato de gente para gente extremamente avançado. A Zara tinha naquela época uma gestão muito arrojada, né? Era muito moderna para os tempos, e cai numa empresa familiar. Então, não tive maturidade para poder aguentar aquilo, e não deu certo. Foram poucos meses, foram 3 meses. E você depois foi para onde? Aí eu falei, putz, será que as empresas brasileiras vão dar certo para mim? Na Zara, a gente aprende uma coisa chamada comunicação aberta. Você pode falar o que você quiser, o que você achar que é bom para qualquer um. E eu comecei a ver que as empresas brasileiras poderiam não estar preparadas para tanta verdade. Né? Hoje eu olho para trás e falo, nossa, era muito sincericídio. E eu cometi vários. E aí eu fui para Nova York, fiquei um tempinho em Nova York pensando o que eu ia fazer da minha vida. E aí surgiu o convite de fazer a startup da Lingerie. A Lingerie já tinha aberto, e o que me convenceu foi assim, olha, a gente quer ser a Zara da lingerie. Aquilo brilhou meus olhos e eu fui. Fiquei lá durante quase um ano e, mais uma vez, o meu sincericídio, né, me matou. Então, não deu certo, né, foi só um ano. E aí eu falei, não, isso não quero mais. Foi quando eu reencontrei Pedro Janot e falei, Pedro, as empresas precisam da gente, mas tem que ser de uma outra forma. A maneira como a gente aprendeu não vai funcionar, tem que ser de uma outra maneira. Você falou muito do varejo brasileiro. O que é vender no varejo brasileiro? O varejo de moda no Brasil, ele é muito corpo a corpo, né? A gente atende o cliente olhando no olho, com sorriso, com energia, com paixão. Muita gente acha que eu sou muito boa em moda, que eu trabalho em moda, né? Me chamam vamos comprar um vestido comigo que você é boa em moda. Eu já falei milhões de vezes, eu não sou boa em moda, eu não entendo nada de moda. O que eu entendo é de gente. E cada vez que um cliente entrava na loja que eu estava trabalhando e me pedia uma roupa para um evento, eu não pensava na roupa, eu pensava no evento, no que aquela mulher queria causar naquele evento, em quem ela queria se transformar naquele evento. E isso é apaixonante. Então, muitas vezes eu participei de batizados, eu participei na hora da escolha, né, da roupa do batizado, eu participei da hora que essa mulher vai no encontro. E o varejo brasileiro ele te proporciona isso, porque nós somos muito próximos do cliente, a gente fala, a gente acolhe, a gente escuta, e isso é muito gostoso. Isso eu, sinceramente, conheço alguns países e não vejo isso em lugar nenhum. Essa troca genuína, essa vontade de que realmente aquele teu cliente seja feliz naquele momento. Então, é isso que me faz cada vez mais ser mais apaixonada pelo varejo brasileiro. Depois da pandemia, que o mundo digital, o e-commerce, ficou muito forte por razões óbvias, né? Porque você não podia ir para a rua. Hoje o varejo vive uma divisão. Ele vive uma divisão. Ele não é varejo de rua, varejo de shopping, ou é varejo e-commerce puro, sem ter nada de custo fixo, etc. Como é que você vê hoje essa divisão entre o e-commerce e o varejo de rua? Eu acredito no seguinte, Pedro, isso era necessário, né? O cliente ele tem que ter a facilidade de comprar e receber da maneira que ele quer. Então, foi uma indústria que teve que se voltar para isso, e isso não tinha volta, a pandemia só acelerou.
E eu acredito que hoje o grande desafio é criar a conexão, né? Criar essa junção e esse seguir a cultura da empresa em todos os canais, independe do canal. Você pode estar comprando online, você pode estar comprando na loja física, você pode estar comprando em qualquer lugar, mas você tem que sentir que é o mesmo propósito, é o mesmo objetivo. Tanto o vendedor que está na loja te esperando com um sorriso para te receber, quanto quando está digitando, que tem lá o algoritmo te lendo, tem que ter a mesma vontade de acertar, né? A mesma vontade de te atender, a mesma disponibilidade em te entregar da maneira que você quer receber. Mas eu não acredito, né? Hoje se fala muito desse assunto, mas eu não acredito de jeito nenhum que vá acabar o físico. O contato físico, ele é necessário, o ser humano precisa disso. O ser humano precisa pertencer a alguma coisa, ele precisa ser tocado, ele precisa ser ouvido. E o digital, ele é fácil, ele é prático, mas ele não atende às necessidades humanas. Então, eu vejo muitos canais como complementares. Um vai ajudar o outro, mas um não vai jamais eliminar o outro. Agora, dando uma volta, fala um pouco daquela de falar a verdade que você chamou de sincericídio. E o que muda? Conta para mim essa experiência. Vamos lá. Quando você está numa empresa familiar, né, o ser sincero, às vezes ele ultrapassa, porque você está lidando com pessoas que não são profissionais apenas, né? Eles são profissionais / família. Então, quando você está falando alguma coisa extremamente profissional, falando sobre uma gestão de estoque, algo que está mal feito, que tem que ser refeito, algo que pode ser melhorado, você não está falando do trabalho, né? Você não está falando de um processo. Você está falando da filha de alguém que fez um trabalho mal feito. Mas, na verdade, você, que é profissional e executivo e é formado para isso, a sua única importância é resolver o dilema da gestão de estoque, por exemplo. Só que, às vezes, você cai nesse abismo, que é um abismo gigantesco, quando você está falando de processos, quando tem a família envolvida de alguém, né, do seu chefe, principalmente. Então, ele se torna sincericídio quando você simplesmente só fala de processos e a pessoa só entende pessoal. Então, para mim, na época, eu era muito jovem, né? Então, eu cometi esses sincericídios porque eu ia direto. Nas áreas é muito prático. Você fala, a reposição está ruim, a reposição tem que melhorar em dias, vamos melhorar essa reposição. O que vamos fazer para melhorar a reposição? Você não está falando quem faz a reposição, por que a pessoa fez aquela reposição. Não, vamos resolver. Então, você identifica uma necessidade e você cria uma solução para ela. Muito prático, muito fácil. E Dani, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O que você enxerga do fast fashion? Pedro, pós-pandemia, muito se discutiu sobre a sustentabilidade do fast fashion, né, do que ele causa no mundo, se olhou muito para isso. Hoje a gente olha o fast fashion uma certa dúvida, né? Uma certa interrogação, né? Será que eu preciso trocar de roupa sempre? Será que eu preciso estar com um vestido mais atual para ir nessa festa? Por que eu preciso ter em cada festa um vestido diferente? Uma coisa que era um problema, né? Porque as pessoas começaram a tirar fotos, botar no Instagram, isso era um problema antes da pandemia. Com a pandemia se tornou uma coisa até cool. Olha, ela está repetindo o vestido. Por quê? Porque ela é sustentável. Porque o planeta não aguenta certas coisas. E eu vejo o fast fashion que vai ter que prestar muita atenção nisso, né? As marcas grandes aqui na Europa já estão todas olhando isso, né? As grandes fast fashion, hoje você entra na Zara aqui, tem uma caixa gigantesca de madeira, deposite sua roupa antiga de qualquer marca, que nós vamos transformar esse em fio, vamos refazer essa roupa. Então, a maneira que o fast fashion está achando para se enquadrar nesse novo discurso, que é fundamental a gente falar sobre ele, é real, ele é legítimo, acho que vai ser um grande desafio daqui para frente o fast fashion conseguir se manter com a velocidade que ele tinha, porque hoje você sabe que se você está comprando uma camiseta de €1, você pode ter certeza
Porque uma camiseta não custa €1 de custo fixo, né? De custo de produto. Então, com certeza, tem trabalho escravo no meio. Então, você vai pensar, eu quero ou não quero isso. E hoje as pessoas olham, né? Qual é o propósito daquela empresa, como é que aquela empresa está tratando sua cadeia. Será que a camiseta vai custar €1 mesmo ou ela vai custar €5? Qual é o preço real dessa camiseta? Então, esses assuntos vão ser muito abordados daqui para frente, já estão sendo muito abordados, mas vai ter muita discussão. E eu vejo o fast fashion como uma grande interrogação de qual o caminho que eles vão seguir. Hoje nós vivemos uma cultura muito orientada para dados, algoritmos. Você acha que isso vai esfriar essa relação das pessoas com o varejo? As pessoas que trabalham com varejo, com os clientes, com... Me fala se você tem essa crença que isso vai mudar. Não, eu não tenho essa crença de jeito nenhum. Acho que os dados eles vêm para somar, né? Eu acho que é complementar. Quanto mais a gente souber daquele cliente, mais assertivo nós vamos ser, mais a gente vai treinar nossa equipe de vendas para falar, né, o que tem que ser dito na hora certa. Então, eu vejo os dados e toda essa transformação digital como complementar à vida que a gente tinha. Eu fazia pedido baseando no que eu escutava no provador, mas eu não sabia se aquilo era totalmente real, né? Eu tinha um caderninho que eu anotava no papel, na mão, fazia pedido por fax. Anotava no papel na mão, mas no papel e na mão, com a sua principal vendedora para fazer pedido. Não, exatamente, ficava dentro do provador, ouvindo o cliente, né? Aquilo era a maneira que a gente tinha de acertar o máximo possível no pedido, né? Era o nosso laboratório, era o provador. Então, tinham 2 dias que eu ficava dentro do provador full time. Hoje você tem os dados, o computadorzinho faz todas as contas para você. Não, hoje com RFID, né? Para quem não sabe o que é RFID, é uma etiqueta que fala com uma central na loja e que diz aonde está a mercadoria X, quantas tem, elas podem estar no provador, podem estar no estoque, ou seja, você tem a visão real de tudo que está acontecendo em tempo real. Exatamente. Ou seja, toda essa gestão de quantas eu compro e tal, isso realmente morreu, vai morrer. Mas tem, na minha opinião, tudo bem, tem um monte de número, mas tem moda, é o fio da navalha, é andar no fio da navalha. Entre o feio e bonito é o fio da navalha. Você pode ter aquela monte de informações, mas você ouviu várias clientes no provador falando X, Y, Z. Isso não tem preço. Isso não tem dado que... Porque, na verdade, o dado ele é a informação, o que aconteceu, né? Você está dentro do provador, você está vivendo o antes. Na verdade, o dado vai ser gerado pelo provador. Me dê 3 dicas para um líder de varejo hoje. Olha, o líder de varejo hoje ele tem alguns desafios, né? Mas eu te digo que o principal hoje, ao meu ver, é a retenção de talentos. Né? O jovem de hoje ele é muito curioso, ele quer saber o que está acontecendo em todos os lugares. Então, você conseguir segurar esse jovem hoje é uma coisa realmente desafiadora. O que eu sugiro é sempre ter o propósito da empresa muito claro, né? Porque o jovem de hoje ele olha o propósito, ele quer saber se aquilo que é dito realmente acontece. Então, a primeira coisa para você que é líder, tenha certeza que o alinhamento da cultura versus propósito versus o teu cliente interno, né, o teu funcionário, está tudo alinhado. E outro desafio assim, gigantesco do líder de hoje no dia a dia é manter o foco do teu vendedor ou do teu gestor de loja. O foco hoje está complicado, porque existe muita distração. Então, você conseguir manter
a galera focada, alinhada com os propósitos, né? Todo mundo falando a mesma língua, com vários canais diferentes. Então, líderes, pensem nisso. Retenção e foco. Porque a molecada, não a molecada, mas os varejistas de hoje, eles estão com o celular no bolso. No bolso, não, na mão, Pedro. Na mão, não está mais no bolso. Está na mão. Não, mas os vendedores, eles estão com o celular na mão. Na mão, eles não conseguem, a nova geração não consegue ficar 6 horas, 7 horas, que é o outro grande desafio, né? Você conseguir falar para o jovem que ele vai ficar 6 horas dentro de uma loja, de um quadrado, atendendo somente o cliente. Ele não consegue ficar desconectado 6 horas, é impossível na cabeça dele. Então, você tem que administrar essa distração, é um desafio gigantesco para os nossos líderes hoje. E, Dani, me dá um exemplo de 5 marcas bem-sucedidas hoje. Vou te falar algumas, não sei se vão ser 5, mas no mundo ou no Brasil? No Brasil e no mundo. Vamos falar no Brasil. Bem, no Brasil, a Renner, sem dúvida, é uma empresa que eu sempre sigo, né? Sempre observo, porque a Renner ela é fiel ao profissional que trabalha lá dentro e ela é fiel ao cliente dela. Ela nunca abandonou o cliente. Então, ela tem a mesma linha sempre, né? Ela tem a cultura dela muito enraizada. E se você entrar em qualquer loja da Renner, você vai perceber a mesma coisa, né? Essa devoção ao encantamento do cliente. É uma coisa realmente louvável. A outra que eu cito muito, que eu tenho muita admiração, é a Magazine Luiza. Né? O Magazine Luiza ele está totalmente de acordo com as bandeiras que ele levanta, com o que acontece no dia a dia da loja dele ou do e-commerce. Se você tem uma questão, você pode mandar uma mensagem, que a própria Luiza te responde, que eu fico impressionada às vezes com as coisas que eu vejo. Eu falei, gente, ela mesma está respondendo, não estou acreditando. Então, assim, é uma cultura muito voltada para o outro, né? E eu tenho algumas empresas que eu admiro profundamente, porque elas são grandes empresas franqueadoras, que aí está um desafio gigante, porque você já não está lidando mais somente com teus funcionários, né? Você está lidando com empresários, né? E aí eu tenho um destaque especial para algumas delas, né? Eu vou te falar do Grupo Boticário. Boticário, você entra num quiosquinho na Bahia, lá na cidadezinha que você vai passar férias, ou você entra no Shopping Morumbi, em São Paulo, e a vendedora vai te atender da mesma maneira. Se você entrar no site, você vai receber carinho e atenção. Você sente isso no Grupo Boticário, né? Então, é uma empresa que eu tenho muita admiração. A outra empresa que é um pouco mais divertida é a Chili Beans, né? A Chili Beans, ela tem uma maneira de atender que você pode também estar em qualquer lugar do Brasil. Aqui em Portugal tem Chili Beans, e o atendimento é exatamente idêntico. Então, mais uma vez, você vê que a cultura da empresa está ali, e nesse desafio de você ter franqueados, ter países diferentes, né? O Boticário também tem aqui em Portugal, então, assim, eu vejo muito claro como o DNA da empresa está no dia a dia, né? Isso é louvável, porque é muito difícil. Quem é de operações sabe o quanto é trabalhoso você conseguir que culturas diferentes, né, em regiões diferentes, com climas diferentes, você conseguir que seja tudo igual, como se estivesse entrando no McDonald's. Dani, me dá até arrepio. Os russos vão sofrer muito. A população russa que perderam 800 lojas do McDonald's. Sim. Porque realmente é um exemplo de que tudo funciona, está tudo alinhado. Olha, a nossa Zara também fechou na Rússia, tá? A nossa amada e idolatrada Zara também fechou. É mesmo? Também fechou tudo. Que coisa boa. É um orgulho, é um orgulho. Já são 800 marcas que saíram de lá, né, que estão fechadas, então, quer dizer, já é um orgulho para todos nós saber que a gente se importa. É aquilo que eu te falo, não é o varejo, é o ser humano. A gente não está falando de varejo de venda, a gente está falando de ser humano. E isso é Agora, Dani, me conta o que vem por aí, porque
Agora, dá uma dica, o que você vai falar no seu módulo. Pedro Janot, eu vou compartilhar o segredo do Departamento de Operações de Vendas, porque, na verdade, muita gente não sabe o que eu faço. E o que eu faço é a mágica acontecer. Quando você chega numa loja e tá aquele som maravilhoso, aquela iluminação perfeita, tudo limpinho, aqueles vendedores lindos, todo mundo feliz, entendendo daquele produto que ele vende, tudo isso junto, atendendo o cliente que ele sabe que vai entrar, porque aquele cliente é o cliente daquela loja, porque a gente, quem ainda acha que vende para todo mundo, eu digo, tem que assistir meu curso, porque você não vende para todo mundo, você vende para o seu cliente. A gente vai falar de desenvolvimento de pessoas, a gente vai falar de gestão de produto, de vendas, criação de processos para deixar essa mágica acontecer. O principal de tudo, gente, é muita disciplina. Disciplina para assistir às aulas e disciplina para executar no dia a dia. Mas vocês vão aprender comigo como fazer essa mágica acontecer. Dani, 3 líderes que te inspiram. Bem, essa tá fácil. Hoje eu tenho uma líder que eu sigo assim e estou aprendendo muito com ela, que é a Raquel Maia. Para quem não conhece, a Raquel Maia é uma mulher que estudou em colégio público, que buscou uma educação de alta qualidade, depois mais velha, assim como eu. Uma mulher que levanta uma bandeira gigantesca dentro do varejo, mas é uma mulher que saiu, né, de uma escola pública e virou a primeira CEO, né, da Tiffany no Brasil. Depois ela foi liderar a Lacoste e foi liderar a Pandora. Essa mulher, ela tem muito para nos contar. Ela acabou de ganhar a líder do ano da revista Exame. É uma mulher que levanta uma bandeira que eu estou aprendendo, né? Não vou ser demagoga, estou aprendendo muito sobre isso. Tenho realmente estudado de verdade sobre o tema. Então, é uma mulher que eu indico a todos conhecerem e entenderem um pouco a bandeira dela. Então, essa é a minha primeira líder. A minha segunda líder hoje também é uma mulher, é a Luísa, Magazine Luiza. Luísa, além de ser, né, essa gestora e líder fenomenal, ela levanta muitas bandeiras, ela consegue movimentar e juntar pessoas para poder ajudá-la. Ela está preocupada com o Brasil, ela está focada e, mais do que tudo, ela lidera um grupo que chama Mulheres do Brasil pelo Mundo, né? Aqui em Portugal é super forte isso. Então, é uma mulher a se seguir, é uma mulher para a gente estar sempre colada na dela, que ela vai sempre nos mostrar um caminho interessantíssimo. E aí, para não ficar só nas mulheres, né? Eu odeio essa coisa de só mulheres ou só homens, eu acho que todo mundo tem que conviver junto. Eu vou falar do Caíto Maia. Caíto Maia, para mim, é um líder extremamente inspirador. Ele acredita na equipe dele, ele é focadésimo, ele está sempre junto, ele faz a coisa acontecer, ele acredita no empreendedor, ele está sempre junto dessa galerinha toda, ele investe. Então, são os meus 3 líderes do momento para que eu realmente estou sempre de olho neles. Muito legal. Bom, Dani, você quer falar alguma coisa a mais? Quer brigar comigo, como a gente sempre brigou? Olha, Pedro, você é a única pessoa no mundo que eu brigava, mas hoje em dia nem você eu brigo mais. Não consigo, não consigo. Eu queria falar uma coisa. Se eu pudesse dar uma dica, né? Eu acho que o varejo, principalmente os líderes, né? Eles têm que ser fiel à sua cultura, à cultura da empresa, né? Claro no seu propósito, garantir que esses propósitos estejam sendo seguidos de verdade. Tem que cuidar das pessoas. E quando eu falo pessoas, é primeiro as pessoas de dentro, depois os nossos clientes. Desenvolver um produto para o seu cliente, não atenda a todo mundo, e muita disciplina para fazer tudo isso acontecer. É isso mesmo, que bom. Então, eu estou encerrando no ar com Pedro Janot e Dani Vieira Cox. Trabalhamos juntos, montamos a Zara, né, no Brasil, que foi uma grande mudança
Foi um grande momento de mudança do varejo brasileiro. Em 4 anos, nós transformamos o varejo brasileiro. E deixo um beijo muito gostoso para você, pelo carinho que você me atendeu, para aceitar essa entrevista. Pedro, você não é meu líder, você é meu mestre. Você está acima desses todos que eu falei. Né? Eu não trabalhei só com você na Zara, depois a gente trabalhou na Contravento. Eu tenho a honra e a oportunidade de ter você como amigo, então eu posso desligar dessa live e te ligar. Isso é uma honra para mim. Muito obrigada por sempre. Muito obrigada por sempre. Bom, pessoal, esse foi mais um No Ar com Pedro Janot. Hoje entrevistei a Dani Vieira Cox, a mulher que faz tudo acontecer no salão de venda. Até uma próxima e não se esqueçam de consultar o site do BDI of Chicago no curso Varejo 4.0. Até uma próxima.